Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Cíntia Bandeira Lino e eu tenho um canal cultural aqui no YouTube. Eu faço o programa Conversando com Cíntia Bandeira Lino. Por favor, quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixem seu like aqui, os comentários aqui embaixo após vocês assistirem o vídeo, que eu vou responder todo mundo com muito carinho. Só tenham educação e compostura para escrever, por favor. É o que eu peço humildemente. Gente, o conteúdo deste vídeo é muito sério, é sobre reflexão, é para que vocês reflitam, na verdade, tá? É para vocês fazerem reflexão. E por favor, compartilhem mesmo esse vídeo com todo mundo que vocês gostem. É o que eu peço encarecidamente, porque eu acredito que esse vídeo vai ajudar as pessoas, principalmente as inseguras que não acreditam em si mesmas. Roda a vinheta, por favor. Voltamos em seguida. Este é meu quinto livro, Separados pela Fé. Tanto ele quanto os meus outros 4 livros estão à venda no site www.clubedeautores.com.br, onde são aceitos 3 tipos de pagamento: transferência online, boleto bancário e cartão de crédito de várias bandeiras. Podem comprar lá sem medo e com muita segurança. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, que estão aqui embaixo na legenda. Muitíssimo obrigado por acompanharem o programa, se inscrevam no canal e a gente se vê. Há muito tempo atrás eu conheci uma criança que nasceu em São Paulo numa família de classe média, trabalhadora. Essa criança, dentro da casa dela, por parte dos pais, das avós, das irmãs, essa criança recebeu todo o amor e carinho possível. Foi muito protegida, foi proibida de andar de patins, porque a mãe dessa criança falou que o dia que essa criança andasse de patins, ela ia receber 2 braços quebrados e 2 pernas quebradas. Mas enfim, tudo ia muito bem na vida dessa criança até 1983, quando essa criança foi matriculada numa escolinha chamada A Patota, de educação infantil. A princípio, essa criança parecia que ia ser feliz lá dentro. Ela foi com a mãe para ser matriculada, estava um dia nublado, a mãe usando um vestido verde. A criança ficou até sorridente, porém um pouco assustada, mas começou a frequentar lá e começaram os problemas para essa criança, desculpem. E o que aconteceu? A sala de aula dessa criança era tão escura, a professora gritava o tempo todo. E quando essa criança e as coleguinhas dessa criança faziam alguma coisa que não devia, elas eram colocadas num quartinho escuro, com umas casinhas, e tinha uns ratos brancos. Se eram verdadeiros ou se eram hamsters, essa criança não sabia. Ela não sabia diferenciar. Mas ela saía de lá sempre assustada e chorando. E a professora gritava na cara dessa criança e das coleguinhas e falava: isso é para vocês aprenderem a ser gente e não se comportarem feito animais. Isso ficou gravado na mente dessa criança. E num outro dia, essa criança acabou passando mal na escola, vomitou, foi contar para a diretora, que sorriu ironicamente para essa criança e falou: isso não tem importância. E a criança perguntou: a senhora não vai
trocar a minha roupa, a diretora respondeu para essa criança: não tem importância, você pode ficar com essa roupa toda suja de vômito. Para mim não tem problema. E as outras crianças olhavam para ela com nojo e isolaram-na num canto da sala de aula. E essa criança passou o resto do dia chorando. No ano seguinte, essa criança foi colocada na pré-escola numa escola estadual, chamada Irene de Lima Paiva. Essa criança parecia que ia se dar bem nessa escola, só que não. Essa criança, no começo, ela até brincava com as outras crianças, até que um certo dia ela observou as colegas brincando de bêbado, de ficar andando uma abraçada na outra, entrelaçada. E elas convidaram essa criança para brincar com elas disso. E ela aceitou e foi brincar. E elas falaram: é assim que meu pai e minha mãe chegam todos os dias em casa. E essa criança foi contar para a mãe à noite. A mãe ficou muito brava e falou: eu te proíbo de brincar disso. Fala para suas colegas que essa brincadeira é ridícula e que eu não deixo mais você brincar disso aí. A criança foi e falou no dia seguinte, tomou um empurrão, bateu a cabeça no chão e a partir daquele dia a grande maioria das crianças não olhou mais na cara dela. Ela se contentava brincando de observar uma árvore que ficava do lado do pátio, que essa criança chamava de Grande Carvalho, por causa de um desenho que ela assistia do Pinóquio, que tinha o Grande Carvalho. Era uma árvore muito bonita, por sinal. Essa criança gostava muito dessa árvore. Era sua única companhia. Outro dia, uns dias depois daquele incidente, essa criança chegou toda sorridente na escola e outras crianças perguntaram: por que você está tão feliz? Essa criança humildemente respondeu, sorrindo: porque minha mãe me fez muito carinho no rosto, aqui. Aí de repente, ela levou um tapa, estalado, bem no meio da cara. O tapa que deixou ela tonta. Essa criança ficou tonta. Até caiu no chão por causa desse tapa. Ela não tinha entendido por que ela levou um tapa. Só porque compartilhou a alegria. Só porque falou que a mãe dela lhe fez carinho no rosto e encheu de beijos. Levou uma bofetada. Então a criança chegou em casa chorando, com a marca vermelha no rosto, e a mãe perguntou o que foi que aconteceu. A criança contou. A mãe foi até a escola, falou com a professora, que respondeu friamente: eu não me meto em briga de crianças. Aí a mãe foi falar com a diretora falou: se acerte com a professora porque eu não tenho nada a ver com isso. E a mãe dessa criança, infelizmente, teve que se calar porque as leis na época não ajudavam em nada e não tinha vaga em outras escolas. E a partir daquele dia do tapa, essa criança passou a ser perseguida pelas outras por motivos banais. Às vezes ela pegava um brinquedo, elas queriam também. Às vezes a criança levava um lanche que elas não tinham, elas ficavam com raiva e partiam para cima dessa criança para bater. Aí no ano seguinte, essa criança foi para o primeiro ano. Ela adorava brincar de contar histórias na hora do recreio para outras crianças que gostavam de ouvir. Mas ela não gostava de ficar na sala de aula, porque a aula era muito monótona. E ela saía, às vezes, sem permissão da professora. E a professora chamou a mãe dessa criança e falou: é
essa criança só pode ser uma debilóide. Leve essa criança para fazer exame no cérebro. E essa criança passou a fazer muitas sessões de eletroencefalograma, que é um exame para examinar as ondas cerebrais. Quando o médico neurologista abriu o exame, ele ficava morrendo de raiva e falava para a mãe dessa criança: fala para a professora que a retardada é ela, não é a sua criança. Mas enfim, no ano seguinte, essa criança foi para o segundo ano e pegou uma professora que vivia falando na cara dela o seguinte: você, criança, não passa de uma retardada mental que nunca vai aprender a ler e escrever. Você vai ser uma pessoa inútil, vai ser como um jumento, vai puxar carroça, vai catar lixo na rua como se fosse um nada. Você não passa de um ser inútil, de uma louca, que seu lugar não é aqui, entre pessoas normais. Você devia estar num hospício, numa escola para retardados mentais. E toda reunião de pais e mestres, a mãe dessa criança saía da reunião furiosa, pegava a criança pelo braço, chacoalhava e falava: quando você crescer, você vai puxar carroça. Você não vai ser nada. Você é uma criança burra. Sua professora falou que você é uma criança burra, que não sabe de nada, que você não serve para nada. A mãe dessa criança não era má, sabe? Ela só era contaminada pela maldade dessa professora incompetente, sabe? E ela cresceu no ano de 1987 ouvindo essas frases: você é uma criança burra, você é uma jumenta, você é uma imbecil, você não serve para nada, você não sabe de nada, você é uma vagabunda, você não estuda, você não tem capacidade para estudar, você é uma debilóide, você é uma débil mental, é isso que você é, dizia a professora para ela. No final daquele ano, a mãe dessa criança chegou da última reunião e falou na cara dela: você só vai escapar de tomar uma surra e de ser trancada num colégio interno, sabe por quê? Você não foi a única criança que repetiu de ano, a tua sala inteira repetiu. No ano seguinte, essa criança perdeu a tia, que era uma pessoa que ela amava muito, morreu muito nova, com 43 anos, e isso abalou-a profundamente. E ela pegou uma professora ao contrário da outra, que era severa, mas não a chamava de burra. Dava muita lição, exigia demais dos alunos, e um belo dia essa professora acabou cometendo uma coisa muito dura. Essa criança tinha uma dificuldade imensa com matemática e ela errou uma conta de dividir. Essa professora pegou o caderno dela, mostrou para a sala inteira e falou: essa criança foi a única que errou uma conta tão simples e fez a conta na lousa. E durante 15 minutos a classe inteira debochou e riu dessa criança que passou o resto da aula chorando. Os 15 minutos pareciam 15 anos. Mas nem tudo foram pedras nessa jornada da criança, nessa etapa da vida da criança, né, em 1988. Essa professora, mesmo sendo rígida demais, ela estimulava as crianças a terem paixão pelos livros, pela cultura. Toda sexta-feira ela pedia para as crianças levarem livros e emprestarem umas para as outras. E foi nesse ano que essa criança acabou adquirindo paixão pelos livros. Essa criança passou a infância dela ouvindo de diversas pessoas, de um tio-avô dela também, que ela era uma
imbecil, retardada, idiota, que não tinha capacidade para nada, que nunca ia ser nada na vida, que ia ser um zero à esquerda, que ia ser um ser inútil, que ia ser um traste na vida. E ouvindo isso durante a infância inteira, e na adolescência, quando ela tinha 13 anos, na sexta série, ela também passou novamente a ser espancada todos os dias pelos colegas, pelas colegas, a pessoa. Ela tomava murros nas costas, nos braços, tomava elasticada na orelha, sem motivo. Os colegas chegavam, tinha um que dava pontapé na coluna dela, na fila. Ela ia reclamar para a inspetora, essa pessoa. A inspetora falava: dane-se, isso não é problema meu não, você já é grandinha, você é uma pessoa grande já. Eu quero que você se dane. Não tinha apoio de ninguém. Sabe? E ela passou o ano de 1992 sendo espancada todos os dias. A mãe dessa pessoa ia na escola e ouvia as mesmas coisas quando ela estava no pré. Essa criatura já é grande, nós não podemos fazer nada, eu quero que se dane. E no último dia de aula naquela escola, essa pessoa, ela tentou suicídio no meio da classe, pegando a ponta de um compasso, enfiando na veia do braço, do pulso, furando o braço, quase perfurando a veia. A sala inteira batendo palma e rindo como se fosse um espetáculo de circo. Até que a professora falou: alguém vai para a diretoria, pede para a diretora ligar para a mãe dessa criatura e manda vir buscar. Porque eu não estou aqui para ver essa praga morrer e ter que depois chamar o IML para levar o cadáver. E quando a mãe dessa pessoa chegou na escola, os demais colegas começaram a bater palma, a querer espancar essa pessoa de novo. Só não espancou porque a mãe dessa pessoa estava junto, eles não eram loucos de bater na frente da mãe. E aí essa pessoa repetiu o ano e pediu para a mãe mudar de escola. Aí a avó dessa pessoa colocou numa escola particular, pagando as mensalidades. Nessa escola tinha uma infraestrutura melhor, o ensino era um pouco melhor, mas ela também sofria, principalmente quando tinha as aulas de redação. Os outros alunos ficavam com muito ódio dessa pessoa. A desprezavam, davam festas e não convidavam. Essa pessoa passou a vida inteira escutando: você não tem capacidade de uns, você não presta para outros. Outras pessoas falavam que a mãe devia ter feito um aborto dessa pessoa enquanto ela estava na barriga, se soubesse que ela era assim, que ela não teria capacidade para nada, que ninguém sabia como que essa pessoa conseguiu estudar. Essa pessoa, com muito esforço, ela conseguiu terminar os estudos, fez o antigo colegial, que hoje em dia é chamado de ensino médio, ficou muitos anos sem estudar, depois foi terminar de aprender inglês, espanhol, informática, telemarketing, auxiliar administrativo. Aí demorou muitos anos para ela fazer uma faculdade. E essa pessoa se graduou em pedagogia, lecionou alguns anos no estado, dando aulas, substituindo professores que faltavam.
Essa pessoa é uma pessoa muito preocupada com educação, cultura. Essa pessoa pode não ter muitas posses materiais, mas procura sempre dividir um pouco do seu pequeno conhecimento com as outras, de várias maneiras. De maneira digital, pelo YouTube. E essa pessoa também está deixando um legado para as outras pessoas no futuro. Aí vocês me perguntam, quem é essa pessoa, Cíntia? É algum artista famoso? É homem, é mulher? Quem é essa pessoa? Vocês vão saber quem é, de quem que eu falei até agora. Podem assistir agora uma coisa muito especial. A minha participação vai terminar por aqui, mas ainda tem um trecho de vídeo e no final tem um recado importantíssimo para todos vocês. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Compartilhem muito esse vídeo nas suas redes sociais. Quem quiser deixar seus comentários embaixo, deixe após assistirem o vídeo até o final, que eu vou responder tudo depois. E reflitam muito, gente. Reflitam muito sobre tudo isso que eu falei, principalmente o que vai aparecer na parte final desse vídeo. Tá bom? Muito obrigada. Fiquem na paz de Deus.